Olá, estudantes da primeira série. Espero que esteja tudo bem com vocês, professores, estudantes. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso querido intérprete Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre as lutas de aproximação e hoje em especial do Jiu-Jitsu. Eu sei que muitos gostam do Jiu-Jitsu, muitos praticam e a gente vai entender e falar um pouquinho mais sobre essa luta. Qual que é o objetivo então da nossa aula? Que vocês, além da gente aprender um pouquinho mais, conhecer a sua história e algumas características, que vocês também possam vivenciar as lutas com aproximação. Aqui na imagem vocês podem verificar que são dois atletas, né? Eles estão ali lutando, bem característico de uma luta de jiu-jitsu, né? Então a gente vai entender por quê. O jiu-jitsu é uma luta que acontece somente no chão. O que vocês acham? Quando vocês pensam no jiu-jitsu, ou quando você um dia foi treinar, quando você falou, vou para o jiu-jitsu, você achou que, ou você acha que essa luta ela acontece só no chão? Ou não? Ela pode acontecer em pé também. Você sabe quais as cores das faixas da graduação do jiu-jitsu? Então, alguns não sabiam, mas existem faixas de graduação no jiu-jitsu. Você sabe quais são as cores dessas faixas? Vamos verificar. Então, falando um pouquinho sobre a sua história, a gente tem 3 vertentes que são aceitas e possíveis dentro dessa luta. Então, a primeira é a mais aceita de todas. Qual que é? É que ela surgiu no Japão. A gente vai ver como. A segunda é que ela surgiu na Índia, onde ela era praticada pelos monges budistas. Então, a segunda vertente, teoria do seu surgimento, é que na Índia que ela surgiu através dos monges. E a terceira é que ele surgiu na China. Então, a mais aceita é a do Japão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, há um certo consenso que o jiu-jitsu surgiu no Japão através das escolas de samurais que com suas técnicas e golpes foram desenvolvidas há mais de 3.600 anos. Então, é uma luta muito antiga, há mais de 3.600 anos, que suas técnicas e seus golpes foram desenvolvidos. O primeiro registro da palavra jiu-jitsu ocorreu em 1532, olha quanto tempo, criada por Hisamori Tenenushi, que é o fundador da primeira escola de jiu-jitsu no Japão. Então, ele foi o primeiro criador, né, dessa escola, foi quem criou a primeira escola de jiu-jitsu no Japão. Antigamente, era crime ensinar esse segredo militar, o jiu-jitsu, para quem não fosse japonês. Olha que interessante, se você não fosse japonês, você não poderia aprender as técnicas do jiu-jitsu, porque era considerado crime, era uma técnica só daquele país e que não poderia ser passada para os demais. E claro que isso, com o tempo, foi deixado para trás e o mundo inteiro hoje conhece, né, uma luta muito conhecida, muito valorizada por toda a sociedade mundial. A modalidade também é conhecida de arte suave, então a gente pode utilizar essa terminologia também para o jiu-jitsu. Em 1994, olha que recente, foi criada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é essa logo aqui. E em 2002 foi criada a IBJJF, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, por Carlos Gracie. Mas como assim Jiu-Jitsu brasileiro? Então, só para dar uma explicação, o Gracie, né, a família Gracie, teve um deles em que ele aprendeu o judô, né, o jiu-jitsu, o judô, e daí ele transformou, né, o jiu-jitsu que era japonês, o jiu-jitsu raiz, né, a gente pode dizer, o japonês, ele transformou no jiu-jitsu brasileiro, né? Então ele tem algumas diferenças. O jiu-jitsu japonês ele é mais utilizado, mas não é tanto no chão quanto o brasileiro, que a família Gracie, através do Carlos Gracie, também trouxe para o Brasil e adaptou, né, utilizou mais essa técnica de chão, diferente dos japoneses que utilizavam mais as quedas. Tá? Então, é por isso que em 2002 foi criada essa Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, tá? Que são as técnicas realizadas mais no solo. A área de combate. O tamanho mínimo é de 64 metros quadrados, sendo 36 metros quadrados de área de combate e 28 metros quadrados de área de segurança. Olha que
quanto de área de segurança, né? Aqui na imagem a gente pode ver. Então, uma área de 64, sendo que dela 36, né? É a área de combate, 28 em volta à área de segurança, por conta do quê? Dos rolamentos, para não acontecer nenhum acidente, né, dentro do tatame. O tamanho máximo que pode ser considerado é de 100 metros quadrados, sendo 64 metros de área de combate e 36 de área de segurança. Então, assim como no futebol, tem a metragem mínima e também a gente tem a metragem máxima. No jiu-jitsu também, a gente tem metragem mínima e a máxima. Então, pode ser que você chegue num tatame que tenha essa metragem mínima e também pode ser que você chegue e tenha uma metragem máxima. Mas a gente pode dizer que ambos são oficiais. E o primeiro exercício para vocês refletirem um pouquinho. Qual o tipo de vestimenta um lutador de jiu-jitsu deve utilizar? Essa vestimenta ela pode ser de que cor? Que cor que vocês acham que pode ser utilizada? E elas podem distinguir a graduação do atleta? Por exemplo, se eu acho que posso usar um kimono vermelho, quer dizer que eu sou melhor, mais graduado do que o atleta que está usando um kimono verde, por exemplo? O que vocês acham? Existe isso, vermelho, verde? O que vocês acham? Já voltamos. E aí, o que vocês acham? Quais as cores dessa vestimenta? Vamos tirar as nossas dúvidas juntos? Então, não são aceitos kimonos com paletós e calças de cores diferentes. Então, eu não posso usar o paletó de uma cor e a calça de outra, tá? Nem com golas de cores diferentes também. Então, tem que ser uma cor única. Eu posso usar de uma cor, por exemplo, branco com gola azul. Os kimonos devem ser feitos nas cores. Então, vamos ver quais as cores. Branco, azul royal e preto. Então, a gente tem essas três possibilidades de cores para
para a prática do jiu-jitsu, tá? Aqui como está na imagem, né? Inclusive ali o emblema da Federação Internacional de como que deve ser esse kimono, né? Ali com relação a patrocínio e tudo mais. A duração, então, por categoria, quanto que duram essas lutas? Então, as crianças, as lutas são de 2 a 5 minutos, então é bem curtinho, de 2 a 5 minutos. Quando a gente fala dos adultos, que são acima de 18 anos, quem tem a faixa branca, 5 minutos, faixa azul, 6 minutos, roxa, 7 minutos, marrom, 8 minutos e faixa preta, 10 minutos. E o Master, que são acima de 30 anos, 5 minutos é a duração da luta. Tá? E aí também, óbvio que existem vários campeonatos que podem diferenciar esse tempo, né? Claro, a gente está falando de uma maneira mais simplória aqui. As técnicas, quais são as técnicas utilizadas para lutar o jiu-jitsu? Então vamos lá. Então é utilizado muitas alavancas, torções e pressões com o objetivo de dominar e imobilizar o seu oponente. Explorar erros do oponente conta mais do que usar a força e a velocidade. Então no jiu-jitsu, se a gente parar para pensar, quando a gente usa o erro do adversário, vai contar mais para o meu benefício, né, do que eu utilizar a minha força, né, e a minha velocidade para conseguir atingir o que eu quero. No caso, por exemplo, quero uma imobilização. Daí o meu oponente, né, ele erra, né, em algum momento eu aguardo um erro dele para eu me aproveitar desse momento e conseguir conquistar o meu objetivo, tá? Sem utilizar muita força e sem utilizar muita velocidade. Óbvio que muitas vezes eu vou utilizar, porém quando o adversário erra, fica mais fácil para eu atingir o meu objetivo. E a gente chega no nosso segundo exercício e eu trago aqui uma dica para vocês, né, para a gente fazer essa atividade. Monte uma nuvem de palavras com o que você consegue identificar acerca do jiu-jitsu. Então a gente falou sobre o jiu-jitsu e a ideia aqui é vocês montarem uma nuvem com as palavras que vem na cabeça. O que vier você vai colocar. Então esse aqui é um site que vocês podem entrar lá, visitar e que você vai colocando as palavras ali, vocês vão colocando as palavras ali e vai montando, aparecendo essa nuvem como essa aqui, que tem aqui um exemplo, que tem várias palavras que são associadas ao jiu-jitsu. Muitos de vocês talvez identifiquem algumas, mas eu espero que vocês realizem com o que vocês aprenderam, com o que vocês têm de conhecimento até hoje sobre o jiu-jitsu. Já voltamos.
Conseguiram? Entraram lá, conseguiram realizar? E não precisa usar só para a disciplina de educação física, pode usar em várias disciplinas, né, na vida, aí é muito legal essa atividade. Como que eu consigo vencer, então, no jiu-jitsu? Por desistência. No caso, a desistência se dá quando o lutador ele bate 2 vezes no tatame ou no corpo do rival. Isso é uma questão também de respeito, né? Então, o atleta, quando ele sente que o adversário bateu 2 vezes, às vezes essa batida pode ser bem fraquinha, né? Ele vai sentir, acaba a luta, quer dizer que ele diz que, olha, perdi, acabou, e o adversário é quem vai ganhar a luta. Pode ser também por interrupção, por desclassificação, perda dos sentidos, então ele levou lá um golpe, né, um mata-leão, por exemplo, que é um golpe do jiu-jitsu, e ele vai perder os seus sentidos, acaba a luta, né, o oponente ganha. Contagem do placar, a decisão também dos árbitros e por sorteio em último caso, tá? Se tiver muito empatado. Os golpes, então vamos conhecer um pouquinho dos golpes do jiu-jitsu, né, para alguns muito familiares aqui. Então, chave de braço, ou então conhecido como arm lock, que é colocar o braço do seu adversário entre as suas pernas, segurando o punho com as mãos. Então, olha lá na imagem. Ele coloca as pernas lá, puxa o braço dele e realiza um movimento para trás. Ele deita, né? Não utiliza, pode ver que ele não utiliza muita força ali. Né? Ele deita e ali ele já dá uma chave que machuca, óbvio, e ele bate ali, ó, tá vendo, no joelho, dizendo, olha, desisti, acabou a luta. O mata-leão, que a professora acabou de dizer, que é o estrangulamento aplicado pelas costas, em que usa-se um braço para envolver o pescoço do adversário e a mão apoia no bíceps do outro braço para garantir firmeza e força. Então aqui, de uma maneira, né, bem explicada como que é feito esse mata-leão, e aqui na imagem, ele realizando ali o movimento. Ó. Ele segura ali, e a partir do momento que ele segura, ele só faz um pouquinho de força, em que ele vai perder ali, né? Se ficar muito tempo, ele perde os seus sentidos, enfim, porque falta oxigenação no cérebro. Os golpes. Também tem passagem de guarda, que essa aqui também acontece muito no jiu-jitsu, uma luta de jiu-jitsu. É quando o lutador se encontra em cima do adversário, estando entre suas pernas e passa para o lado do adversário, ficando em posição transversal e mantendo o dominado. Então, a guarda, durante uma luta de jiu-jitsu, ela é passada muitas vezes. Tá? Essa passagem de guarda ela acontece muito na luta de jiu-jitsu. E é óbvio que existem técnicas para que você consiga a guarda do seu adversário. Tá? Aqui a graduação. Né? Então, esse quadro está bem... Acompanha aí no slide. Esse quadro está bem explicativo aqui, ó. Então, a gente tem a branca lá em cima, daí tem a cinza, cinza e preta, né? Cinza e branca, perdão, cinza e preta. E todas as outras faixas aqui, até a gente chegar na vermelha aqui, que é a última graduação do jiu-jitsu. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Cria um infográfico animado que retrate seu entendimento sobre o jiu-jitsu. Compartilhe com os seus colegas. Então, você pode criar um infográfico através dessa dica aqui nossa, para você compartilhar com seus colegas o que você entendeu sobre o jiu-jitsu. Nós já voltamos.
Conseguiram entrar no Canva, conhecer lá a ferramenta? Então, eu sei que muitos são criativos e a ideia aqui é vocês escreverem, né, ali, colocarem, fazer um infográfico do que vocês entenderam sobre o jiu-jitsu. Pode usar as faixas, né, voltar lá os slides, dar uma olhada na graduação, nos golpes. Existem vários golpes, né, se quiserem pesquisar, fica aqui então a dica para vocês pesquisarem os golpes do jiu-jitsu, tem vários vídeos. Ou então, por que não praticar o jiu-jitsu, procurar uma academia, um ambiente que ofereça essa luta e praticar. Né? Às vezes viu a aula, gostou, então correr atrás dessa prática aí. Continuando, aqui fala um pouquinho, esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a história do jiu-jitsu, então a gente passou bem rapidamente sobre a sua história, então aqui vai falar um pouquinho mais sobre a história do jiu-jitsu, do jiu-jitsu geral. Se quiserem pesquisar também o jiu-jitsu brasileiro, também deixo aqui, né, a dica para vocês darem uma olhada, diferenciarem um do outro, vocês vão ver que bacana que é. E o que nós vimos nessa nossa aula? A gente viu sobre a luta de aproximação, no caso jiu-jitsu, nós falamos sobre a sua história, a área de combate, a vestimenta, a duração, a técnica, né, as técnicas que são aplicadas, os golpes, e também vimos sobre a graduação. Eu gostaria de agradecer vocês, professores, vocês, alunos, principalmente. Muito obrigada. Muito obrigada também para o nosso intérprete, Kelvin. Obrigada, Kelvin. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê logo. Tchau, tchau.